Meus amigos e minhas irmãs, uma boa noite a todos e a todas. Estamos chegando ao final desta segunda-feira, dia 21 de fevereiro. Quero trazer para vocês, todos meus irmãos e minhas irmãs, esta palavra do Evangelho de Marcos, é o capítulo 9, 14 a 29. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29. Descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "Que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rogar, a rolar e espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o jogou no fogo, na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas aumenta, Senhor, a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou o menino pela mão, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que não conseguimos expulsar o demônio?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Jesus desce da montanha. É a sequência da sua transfiguração, quando estava lá com Pedro, Tiago e João, que nós meditamos na semana passada. Agora, com a multidão que está ali, e interessante, os discípulos estão com gente que vê uma criança com sinal de uma doença muito séria. Pelos detalhes que Marcos é tão detalhado para nós nessa criança que está sofrendo, é epilepsia. Quando a pessoa epilética ela é atingida por esse mal, né, quando não tem os cuidados médicos, o tratamento adequado, né, rigidamente fica a pessoa muito tensa, muito rija, range os dentes, fica rangendo os dentes, espuma, tudo isso. Coisas bastante difíceis da gente acompanhar e cuidar, precisa ter todos os cuidados para a pessoa não se machucar. O próprio pai revela que quando de repente o menino é atacado, aonde quer que ele esteja, pode ser no fogo, na água, ele pode se ferir, pode morrer. É um demônio? Muito bem. Na visão do povo, naquela época, qualquer coisa que deixasse a pessoa fora de si, deixasse ela acabrunhada, febre ou qualquer coisa, era uma intervenção demoníaca.
todo caso, em qualquer situação que uma pessoa não ficasse normal, não tivesse uma pessoa em estado normal, era causado por um demônio. Por exemplo, a febre era uma espécie de demônio. E outras anormalidades. Jesus, claro, comunga com essa visão do povo. Essa visão, claro, que precisava todo de um processo de esclarecimento. E cura a criança, libertando-a definitivamente da sua epilepsia. Mas por que, Senhor, não podemos fazer? Por que não fizemos? Gente, é preciso ter fé, é preciso realmente crer, é preciso também orar. As dificuldades da vida, os traumas da vida e tantas coisas que nos causam transtornos, traumas, sofrimentos, é preciso que nós tenhamos fé, oremos sempre para que o Senhor, que é todo-poderoso, nos liberte. Em qualquer circunstância, a oração é primordial. Orar sempre. Jesus deixa para nós essa lição. Orem, sejam persistentes, peçam sempre, busquem. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, Jesus diz: batam, procurem, peçam, que vocês vão receber. A oração. Jesus é o homem orante, nos ensina a orar e pede que nós sejamos perseverantes para que todos os males sejam rebelados. Que Deus nos ajude para que nossa oração não seja oração fraca, mas uma oração poderosa, o poder de Deus que nos é dado pela oração. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.